Olá, mulher da rede, como você está? Mais um vídeo no canal, mais um vídeo da série Mulheres da Bíblia. E hoje é uma mulher muito conhecida também, e que a gente aprende tanto com a vida dela. Vamos orar? Pai maravilhoso, obrigada, Senhor, por este momento em que estamos aqui mergulhando em mais e mais da tua sabedoria, do teu conhecimento, que é a tua palavra, Pai. Obrigada por nós podermos ter o privilégio de desfrutarmos da tua presença conosco através da tua palavra. Te louvamos e te agradecemos por este momento em que estamos aqui, Pai, diante de ti, buscando aprender mais, querendo ser a mulher que o Senhor almeja que nós sejamos, para que o teu nome seja glorificado sempre e em tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, a mulher de hoje é Débora. Débora, essa mulher que em 2 capítulos da Bíblia nos fala tanto sobre ela. E eu volto a dizer, eu acho que eu já comentei aqui em um desses vídeos dessa série, que como tem sido lindo a forma que o Senhor tem me falado pela vida dessas mulheres. Em cada versículo o Senhor traz algo ao meu coração. E isso tem sido para mim algo tão precioso, tão importante. Então nós vamos começar. A história de Débora está em Juízes, capítulo 4. Então, Juízes, capítulo 4, no versículo 4, nós vamos ler. Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. E deixa eu contar algo para vocês aqui. Eu conhecia, já tinha estudado a história de Débora, e quando o Senhor me trouxe Débora no meu coração, eu vim ler novamente e Lapidote me saltou aos olhos. E na hora que eu li Débora, profetiza, mulher de Lapidote, na hora eu fiz da Lapidote, eu quero saber o significado desse nome. E eu coloquei no Google e pus assim, significado do nome Lapidote. E o significado do nome Lapidote é tochas acesas ou chamas. E eu comecei a ler e veio algo que para mim fez muito sentido. Existem algumas teorias, existem algumas linhas que alegam que Lapidote não era o marido de Débora. Lapidote pode ser que seja uma característica de Débora. Quando eu li isso, eu comecei a querer ir mais fundo, né? Porque tá bem assim, ó, aqui na Bíblia. Cadê a minha? Acho que não vai focar. Aqui, bom, tá, não vai focar. E aí, eu comecei mais fundo, né? Perguntei assim pro Google. Tem mais na Bíblia sobre Lapidote? E o Google falou, não. Eu li mais ou menos em volta e nada. E aí eu peguei e falei assim, comecei a ver, pesquisei mais um pouco, eu falei assim, qual foi a outra pesquisa que eu fiz? Que falava, que eu queria entender mais, pode ser que Débora fosse casada com Baraque? Aí também não, né? Mas eu gosto de ir mais a fundo, sabe? Não, mas a questão toda é a seguinte, na Bíblia, pelo menos na minha e nas outras versões que eu peguei, eu fui pegando versões, até pesquisei a versão original, né, no hebraico, e na Bíblia está escrito assim, mulher de Lapidote, nunca casada com esposa de, entende? Então, aqui nós vemos assim, ó, Débora, profetiza, primeira característica, mulher de Lapidote, julga, segunda característica, podemos te dizer, julgava Israel naquele tempo. E o significado de Lapidote diz muito sobre Débora. Olha só, se realmente Lapidote não for só o marido e for uma característica de Débora, ela era uma mulher de tochas acesas.
uma mulher de chamas. Isso diz tanto para mim, porque nós precisamos ser mulheres que iluminam. Sabe, o fogo, quando ele passa por um lugar, ele é visto. O fogo, ele nunca passa desapercebido. A tocha de fogo, ela ilumina de uma maneira que as trevas ali não tem como estar. E além disso, o fogo, por onde ele passa, ele não deixa mais da mesma forma, não é? Então, isso me saltou tanto aos olhos que eu não acho que foi por um acaso que veio assim o meu coração lapidote. Pesquisa a origem de lapidote. E quando eu pesquisei, ver esta característica que Débora foi. E quando você vê a história de Débora, realmente Débora foi esta mulher. Débora foi a primeira juíza do povo de Israel. Débora era uma mulher que era procurada. No versículo 5, diz assim: assentada sob as palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam até lá para ser julgados. Então Débora, ela era procurada, porque a palavra dela, o que ela recebia do Senhor era muito, muito válido. E olha só o que diz no versículo 6. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Guetes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu a ti esta ordem? Vai, atrai gente ao monte Tabor e toma 10.000 homens dos filhos de Naphtali e de Zebulun? Então, assim, ela faz essa pergunta. E o que eu vejo nesse versículo? Ela conhecia as ordens do Senhor. Porque no 4 nós vemos a característica dela, que ela era profetisa. Débora, o dom da profecia não é só sobre algo futuro, um direcionamento, uma visão, um apontamento de algo futuro, mas sim de você ler a palavra do Senhor, discernir essa palavra e ensinar. Porque quando você faz isso, gera mudança, gera arrependimento no outro. E Paulo nos diz isso no Novo Testamento. E, se não me engano, está em 1 Coríntios. Bom, acho que está em Coríntios. Acho. Não tenho certeza. Eu li esses dias, mas eu não lembro exatamente a passagem. Então, quando você olha no versículo 6, Débora, ela sabia as ordens do Senhor. Débora era uma profetisa do Senhor. E ela fala isso a Baraque. E no versículo 8, olha o que ela diz. Ela não. O Baraque diz a ela. Aí ela faz a pergunta, né? Deus de Israel não deu esta ordem, né? Na minha tem até entre parênteses assim, não deu a ti esta ordem? Vai, atrai gente ao monte Tambor, aí farei ir ao teu encontro. No 7 ela continua o que a ordem do Senhor, o que a palavra do Senhor já havia sido dita. Então que nós sejamos essa mulher também, que nós possamos conhecer de fato a palavra do Senhor para sabermos o que o Senhor nos ordena, que sejamos assim como Débora. E no versículo 8, Baraque diz assim: então Baraque respondeu: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Aqui a gente vê algo que no 9 eu até vou falar, né? Mas Baraque, ele se acovardou. E nisso que ele se acovarda, nós, nesse versículo, e por um lado, tudo, né? Tudo é para o nosso ensinamento. Ele ter falado assim com Débora nos mostra, o que me saltou aos olhos nesse versículo foi que Baraque, ele reconhecia a autoridade que havia em Débora. Sabe, a autoridade que Débora carregava do Senhor, a autoridade que vinha do Senhor para a vida dela. E isso é muito lindo, é muito lindo. Ele tinha esse reconhecimento que na vida de Débora havia autoridade que vinha de Deus. O que será que nós temos passado em relação à nossa vida, né?
A autoridade de quem temos carregado, né? A nossa própria autoridade, a autoridade que aponta para quem nós temos, quem as pessoas têm visto na nossa vida. E quando ele vê essa autoridade na vida dela, ele entende que a presença de Deus com ela estava. Então, eu não irei se você não for. Agora, se você for, eu vou. Porque ele cria que com Débora ali, a vitória viria. E no 9, o próximo versículo, diz assim: ela disse: certamente irei contigo, porém, a honra pela operação vamos lá. Ela disse: certamente irei contigo, porém a honra pela operação que empreendes não será tua, pois o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. E Débora levantou-se e partiu com Baraque para Quedes. Como nós vemos que ele se acovardou, né? Aqui eu pus assim, porque ele se acovardou mesmo diante da palavra de Deus. E isso é triste quando a gente vê, né? Porque ele não tinha confiança em Deus, que Débora tinha. E só que ela tinha tamanha confiança no Senhor, ela tinha tanta confiança no Senhor, que com convicção, hoje eu tô gaga, gente, e é o dia inteiro. Eu não sei, tá focando, tá desfocando. Deixa eu ver, depois que começa a gravar, acho que não dá pra arrumar. Tá desfocando muito fácil, não tá? Ó, não tá focando. Focou. Vamos ver, mas acho que qualquer mexida tá desfocando. Bom, vamos voltar. Bom que vale a palavra, tá? Vocês podem pôr fazendo outras coisas, não precisa ficar olhando pra mim. Mas vamos voltar. Débora tinha tanta confiança na palavra de Deus que ela não titubeou quando o Baraque disse assim pra ela: eu só vou se você for, se você não for eu não vou. Porque muitas vezes a gente não tem a maturidade na palavra de Deus, a maturidade em Deus, que a gente ela podia ter pensado assim: ai, será que então não é pra ir? Ai, será que então não é? Gente, eu vou arrumar o foco, peraí. Voltei, vamos ver se vai ter arrumado. Eu acho que tava muito desfocado. Como agora eu mudei a posição da câmera, né? Eu falo olhando assim, então eu não me vejo. Então eu não sei se eu tô desfocada ou não, mas toda hora que eu bati o olho eu achava que eu tava desfocada. Então vamos lá. Continuando. Então ela tinha... Muitas vezes a gente não é madura o suficiente para entendermos a palavra de fato, o que Deus falou para nós. E aí a gente fica assim, bom, se ele mudou, se ele tá falando isso, será que é porque nós não vamos ganhar? Será que é porque Deus não tá nisso? Não, ela tinha convicção na palavra de Deus, nas ordens do Senhor e na vitória que eles teriam. Porque olha o que ela diz: certamente irei contigo. Ela se posicionou, foi ali ao lado dele. Porém, a honra pela operação que empreendes não será tua, pois o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. E Débora levantou-se e partiu com Baraque para Quedes. Então, que nós tenhamos essa convicção, essa certeza, essa confiança na palavra do Senhor, naquela palavra que Ele lançou sobre a sua vida. Deixa eu contar rapidamente algo, tá? Eu não gosto de viajar de avião. Só que, infelizmente, a gente não consegue fazer assim e parar no outro lugar. Então, a gente precisa viajar de avião para viajar. E eu sempre tive isso na cabeça, que o medo não iria me parar. Porém, quando eu estava ali no avião, para mim era muito tenso. Muito tenso, muito tenso. A subida, a descida. Se eu parasse para pensar que eu estava ali, ó, nas nuvens, eu ficava muito tensa. Até um dia que eu ouvi algo e que mudou a minha vida. Eu viajei com o Rafa, meu marido, em junho, aniversário de casamento, fizemos 15 anos de casados, e nós viajamos e foi uma experiência diferente para mim. Porque eu ouvi algo assim: quando nós temos certeza da palavra que Deus tem sobre nós, a gente não se amedronta com qualquer coisa.
E isso me deu uma paz tão grande. Claro, não é confortável estar ali dentro, ainda assim eu não gosto. Mas me deu uma paz muito grande, porque eu sei qual é a palavra de Deus para minha vida. Então eu sei que isso não será o meu fim, isso não será um ponto final na minha vida. Então, como é importante nós termos a confiança na palavra de Deus, no que Deus já falou sobre nós, no que Deus falou sobre a nossa vida. Vocês conseguem entender? Eu usei esse exemplo, mas muitas vezes a gente vive uma vida de incertezas porque a gente não se aprofunda e não tem a confiança e a convicção no nosso Deus. E Débora tinha. E no versículo 14, tão lindo, olha só o 14. Então Débora disse a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera nas suas mãos. Um parênteses, a gente já viu que Sísera aí seria entregue nas mãos de uma mulher, mas ela está declarando a questão da vitória. Afinal de contas, Baraque era ali o representante do exército. Então, tudo que acontecesse, obviamente, ele estava à frente do exército, tá? Porventura, o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tambor e 10.000 homens após ele. Olha que poderoso. Débora declarou a vitória sobre a vida de Baraque. O que temos declarado sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos maridos, sobre as vidas dos nossos filhos, sobre as situações que a gente enfrenta. Volto a dizer, muitas vezes nós sabemos a palavra que Deus tem para nós. Porém, quando a gente vê as circunstâncias e as situações, a gente declara outra coisa. E aí a gente vive num eterno 0 a 0. Eu declaro vitória no momento e eu declaro a derrota em outro momento. Eu declaro a vitória no momento e eu tenho a dúvida em outro momento. Na palavra de Deus diz: não pense que pedindo, duvidando, receberás. Então, nós não podemos, em hipótese nenhuma, duvidar do nosso Deus, do Rei dos Reis, do Senhor dos Exércitos, de forma alguma. E aqui, ela simplesmente, mesmo ele tendo se acovardado, ela simplesmente declara a vitória sobre a vida dele. Muitas vezes, nós enfrentamos situações na vida, com o marido, com os filhos, que pode ir contra a palavra do Senhor. E aí, bom, já que você não acreditou na palavra do Senhor, vai lá. Não, mesmo assim ela declarou vitória sobre a vida de Baraque. Que eu e você possamos ser essas mulheres. Gente, quando nós nos posicionarmos em sermos a mulher que o Senhor tem nos ensinado a ser, nós vamos abalar o inferno. E isso é muito poderoso. Isso não é só uma fala, não. Isso é real. E isso é real. Quando nós nos posicionamos a viver o que o Senhor tem nos ensinado, nós vivemos o sobrenatural de Deus nesta terra. O Senhor tem nos chamado a este lugar. Creia nisso e viva isso, sabe? Então, ela simplesmente, abençoou Baraque. Ela deu uma palavra de ânimo, uma palavra de vitória para ele. Levanta-te. Porque este é o dia que o Senhor entregou Sísera nas tuas mãos. Porventura, o Senhor não saiu de diante de ti? Ela lembrando para ele: ei, o Senhor não está diante de ti nesta guerra? Sabe, um marido quando vai para uma entrevista de emprego: ei, marido, se levante, o Senhor já te deu essa vitória. Sabe, o Senhor não está indo diante de ti? Filha, esta prova, o Senhor já te deu, você estudou, você se esforçou. O Senhor não está indo diante de ti. Então nós precisamos ser intencionais o tempo todo na nossa fala. Sabe, uma vida com o Senhor é uma vida de atenção. É uma vida, sim, vivendo em atenção. Viver pelo Espírito é viver em atenção. Porque senão o que domina a nossa vida é a carne. E nós não queremos isso. Nós queremos que o Espírito Santo domine a nossa vida, governe a nossa vida, dirija a nossa vida. Em nome de Jesus. E no versículo 15, a concretização, olha só. O Senhor derrotou Sísera com todos os seus cavalos e todo o seu exército, a fio de espada, diante de Baraque.
Cícera desceu do carro e fugiu a pé. Aqui nos diz o seguinte: o Senhor derrotou Cícera, porque se todo o exército foi destruído, Cícera, o homem, né? O Cícera, certamente também seria destruído. Entende? Só que não pelas mãos de Baraque. Lembra o que Débora falou lá atrás? Lembra que o Senhor mostrou para ela que Cícera seria entregue nas mãos de uma mulher? Então, olha só, o Senhor cumpriu a sua palavra. No 16 fala: Baraque perseguiu os carros e o exército até Horacete dos gentios. Todo o exército de Cícera caiu a fio de espada até não ficar sequer um. Então, o exército foi eliminado. A vitória do povo de Deus foi ganha. Teve a vitória o povo de Deus. Só que Cícera, porém, fugiu. Aqui eu vou só dar uma resumida, porque Jael vai ser outra mulher que o Senhor vai trazer, eu tenho certeza. Jael foi a mulher que matou Cícera, o comandante do exército inimigo. E nós vamos falar de Jael outro dia, tá? Mas só para vocês saberem, então, Cícera foge e Baraque, junto com os 10.000 homens, elimina todo o exército, tá? E Cícera é morto por Jael. Mas Jael será um outro vídeo, já falei. Então vamos agora para Débora, para Juízes, capítulo 5, versículo 12. No capítulo 5, começa o cântico de Débora, porque a vitória vem, né? E Débora começa a adorar o Senhor. E é tão lindo assim quando a gente vê a confiança que ela tinha. E ela só tinha essa confiança no Senhor porque ela tinha uma vida de intimidade com Ele. Ela tinha uma vida no qual ela sabia quem era Deus, quem era o Rei dos Reis, quem era o Senhor dos Senhores. Sabe, é aquele que estava com ela. Não minimize o poder de Deus pela nossa pequenez. Não faça esse grande erro, que é o que o inimigo tenta constantemente colocar na nossa vida. Essa coisa de minimizar Deus. Não, o Senhor não existe nada igual. A sua imensidão, o seu poder. Lembre-se de uma coisa: a única coisa que fará você não viver a promessa de Deus é você, a sua carne. Porque o diabo só vai até onde Deus permite que ele vá. Entenda isso. O diabo ele não tem o poder de fazer você não viver a promessa de Deus. Só quem tem esse poder de não fazer você viver a promessa de Deus é você, com o seu comodismo em buscar a Deus, com a sua preguiça, com o seu eu faço depois, com o seu ai será. Não. É você que não vai viver a promessa de Deus pelo seu posicionamento, não é o diabo. Em momento nenhum o Senhor deixará o diabo ir além do que ele pode. Entenda isso. E no capítulo 5, no versículo 12, diz assim: Desperta, desperta, Débora. Desperta, desperta. Entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva cativos os teus prisioneiros, tu, filho de Abinoão. É lindo ver porque o Senhor tem nos chamado. Desperta, mulher. Desperta, sabe? Entoe um cântico para mim, independente da sua situação, porque a vitória é certa. Sabe, me adore, pois os céus estão trabalhando em prol dos que amam a mim. O Senhor, Ele é maravilhoso e Ele cuida daqueles que o adoram. Ele cuida daqueles que o adoram. Entende? Entenda isso, o poder da adoração. E ele tem falado: desperta, mulher, desperta. Para de viver a mesma vida e achar que uma hora vai dar certo. Não, muda a vida, muda o jeito de viver. A gente não vive coisas novas fazendo a mesma coisa. Isso já é um ditado antigo, né? A gente não vive. Por isso a importância de nós buscarmos fazer coisas novas. E se você não tem estado aos pés do Senhor, experimenta. É o melhor lugar que você pode estar. Estar aos pés de Jesus é o lugar mais alto que você pode estar. Entenda isso. E no versículo 24, diz assim: Débora diz: Bendita seja Jael, mulher de Éber, o queneu,
sobre as mulheres. Bendita seja sobre as mulheres nas tendas. Agora deixa eu fazer aqui um parênteses, voltando lá para o primeiro versículo. Aqui, né, fala que Jael é mulher de Éber, o queneu, porque Éber fala sobre ele. Quando fala sobre Jael, fala sobre Éber. E ele fala que ele era um queneu. Já Lapidote não fala nem de onde era. Entende como realmente pode ser, sim, a linha de que é uma característica de Débora? Então, olha só. Agora voltando para o 24, tá? É lindo ver como Débora disse, bendita seja Jael, mulher de Éber. Gente, Débora abençoou com a sua fala outras mulheres. Que nós sejamos uma mulher que abençoe outras mulheres. Sabe, a gente vem de um mundo em que a competitividade, a rincha, né, com a competitividade entre as mulheres não são unidas, as mulheres não são amigas. A gente escuta isso, né? Escutou isso, acho que talvez gerações, mas como a gente escuta isso e as filhas do Senhor não podem ser assim. Não podem ser assim. Nós precisamos entender o que é o reino dos céus e nos alegrar em ver a palavra do Senhor se cumprindo na vida de outras mulheres. Sabe, ver aquela mulher desfrutando da bondade de Deus, ver aquela mulher cumprindo o propósito que Deus tem na vida dela, porque você querer viver o que a outra está vivendo não vai fazer você viver. Você entender o que Deus tem para a sua vida vai fazer você viver o propósito de Deus para a sua vida. Tem gente na porta, peraí. Gente, vida real, né? Eu gravo aqui na minha casa e aí bateram na porta, vizinhos bateram aqui na porta, mas vamos continuar. Eu estava falando sobre nós sermos as mulheres que são o oposto do mundo, né? Que nós possamos realmente nos unir como um corpo que somos, que nós possamos ficar felizes com as mulheres que estão desfrutando do cumprimento da palavra de Deus sobre a vida delas, que nós possamos ser uma mulher que bendiga a outra, sabe? Que dê a mão e fale assim, ei, eu tô com você, ei, o que você precisar, uma oração, uma palavra, sabe? Eu quero estar com você, não fique sozinha, eu tô aqui e eu subi a escada, estou... Débora foi essa mulher. Débora poderia ter falado assim, bom, já que Baraque não acreditou, não confiou na palavra de Deus, a vitória vai ser minha. Já é Cícera, eu matarei Cícera, né? O Senhor dará Cícera nas minhas mãos. Você não falou que é para eu ir? Não, Débora apontou para outra mulher, para que outra mulher fizesse o propósito, participasse do propósito do Senhor, sabe? Veja suas irmãs de igreja, veja suas amigas. Hoje em dia a gente fala muito amiga, né? Mas é irmã, porque somos filhas do mesmo pai. Como irmã mesmo, entende? Aquela que você quer ver bem. Eu não sei vocês, eu tenho uma irmã. Eu amo a minha irmã demais, 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 demais. E eu quero vê-la cada dia melhor, cada dia mais, desfrutando da graça do Senhor, da bondade do Senhor. E é assim nós, com as nossas amigas, sabe? As mulheres que estão ao nosso redor. Nós precisamos ser diferentes do mundo. Lembra que não adianta nós vivermos para um Senhor e fazermos o que as mulheres do mundo fazem? Não combina, tá? Então, no 32 e no 31 e 32, Débora diz assim, assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam sejam como o sol quando sai na tua força. E a terra teve sossego durante 40 anos. Vou ler de novo. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam sejam como o sol quando sai na sua força. Você, mulher, você que ama o Senhor, que você seja como o sol.
Brilhe, brilhe na força do sol. Olha só, é lindo ver o Senhor, Ele nos chama para sermos mulheres que clamem por Ele. Ela diz assim, ó Senhor, pereçam os teus inimigos. Sabe, que nós sejamos mulheres que se posicionem em clamar, em exaltar o nome do Senhor, em bendizer aqueles que amam o Senhor. Olha, e olha que lindo. Lembra, mulher de tochas acesas, mulher de chama. Olha só o último. Os que te amam sejam como o sol quando sai na sua força. O sol, quando sai na sua força, não é fraquinho. Não, é um sol que brilha, que ilumina, que aquece, que espalha o seu calor. Olha que profundo. Eu volto a dizer, a palavra do Senhor, ela é vida. Olha o que nos diz, e isso é muito poderoso. E a terra teve sossego durante 40 anos. Que você seja a mulher que por onde passa, espalhe sossego. Que você seja uma mulher que traga tranquilidade, calmaria, mansidão nos ambientes que você está, sossego. Que por onde você passe, você espalhe a paz do Senhor, a tranquilidade, que todo mundo possa ver a paz do Senhor em você, que as pessoas possam ver a mansidão do fruto do Espírito sobre a sua vida e que você possa contagiar os ambientes que você está. E é lindo meditar na palavra do Senhor, e é isso que Ele nos convida diariamente, a desfrutar da sua infinita bondade, da sua glória, do seu esplendor. E olha o que o Senhor tá tocando no meu coração. Os que te amam, seja como o sol quando sai na sua força. Se os que amam o Senhor, ela aqui está falando, seja como o sol que sai na sua força, imagina o Senhor. Na palavra dele diz, e tem vídeo lá no Instagram sobre isso, vídeo curto, que fala a grandiosidade, o brilho, a luz do Senhor, ela não se compara à luz do sol. Quem o tem não precisa nem da luz do sol. Então, olha isso, olha que poderoso. Esse é o nosso Pai, esse é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, que olha por nós, que inclina os seus ouvidos para nós, que se importa conosco. Ele é maravilhoso demais, e que nós possamos viver como Débora, que nós possamos ter essa força, que nós possamos ser essa luz, que nós possamos ter essa autoridade no Senhor, que nós possamos bendizer as nossas amigas, as irmãs que estão conosco e as demais também, né? As mulheres que cruzarem o nosso caminho, veja na nossa vida um diferencial, que não por nós, mas para a glória do Senhor, que aponte para o Senhor, que as nossas vidas possam gerar sede e fome na vida de outras pessoas, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai maravilhoso, muito obrigada pela Tua palavra derramada a nós. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu ensinamento, pelo Senhor se fazer compreender em nossas vidas. Obrigada pelo Teu Espírito Santo revelar a Tua palavra a nós, Pai. Obrigada por cada palavra que entrou no nosso coração neste vídeo, Pai. Que os Teus ensinamentos fiquem aqui, Pai, mas que brotem, e que nós possamos ser essa mulher que o Senhor tem nos ensinado constantemente, que possamos ser esta mulher que o Senhor quer nos transformar, nos lapidar, nos moldar, que nós possamos ser moldáveis, Pai, nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, nos faça ser a mulher que abençoa e que declara vitória na vida do nosso marido, dos nossos filhos, no nosso lar, em Teu nome, Jesus, para que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe grandemente o seu final de semana
E um detalhe aqui, vou entrar de férias, vão entrar vídeos aí, mas vídeo novo, teoricamente novo, por quê? Porque os vídeos que vão entrar são vídeos que já entraram no Insta. Então, vídeo inédito só volta a entrar na primeira semana de dezembro. Novembro, agora a gente dá uma pausa de vídeos inéditos, mas teremos muito conteúdo ainda, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus!